Olá, companheirada. Antes de falar sobre a matéria principal, eu vou falar do que o discurso do Lula, no discurso que ele fez na Argentina, ele falou que o Temer era um golpista. Só que o Temer não gostou de ser chamado de golpista. Aí eu pergunto, vamos chamar o Temer do quê? De golpista ou de traidor? Ou vamos chamar do golpista traidor? Ele realmente é um golpista e também um traidor. Porque ele traiu a Dilma. Certo? Então o Temer é um golpista traidor. E o Lula estava certíssimo como chamou ele de traidor perante todas as autoridades internacionais. Pessoal, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe as informações. Assim você estará ajudando a todos. Não esqueçam do like. Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia, e eu sou o Bruno Geiger. O que está acontecendo com as nossas crianças? Eu vou falar só de 2 estados do Brasil. É para não chocar muito. Se eu colocar mais estado, por exemplo, como São Paulo, aí a coisa vai ficar muito feia. O absurdo como foi tratado a política do governo Bolsonaro genocida. No Rio de Janeiro tem como governador também um bolsonarista, chama Cláudio Castro. E a milícia no Rio de Janeiro, as milícias todas de lá, cresceram mais de 1000%. E a milícia é composta de policiais civis, policiais militares e também matadores profissionais. Eles disputam o espaço com os traficantes. E é aí que começa o tiroteio. E nesse tiroteio, quem leva desvantagem é a comunidade. Inclusive, quem está levando desvantagem em tudo isso são as crianças, que ficam brincando em frente à casa. Ontem, só para ter uma ideia, no Rio de Janeiro, morreram mais de 100 crianças com balas perdidas. Ontem, inclusive, no Rio de Janeiro, morreu uma menina de 10 anos, Rafaelis Rocha Vieira. Ela completou 10 anos dia 20 de janeiro e ia fazer a festinha de aniversário sábado agora. E morreu. Levou um tiro de fuzil no peito por causa da guerra dos milicianos com os traficantes. E a polícia também que ajuda, né? Agora, qual é a diferença de uma criança no Rio de Janeiro que leva um tiro no peito e uma criança numa aldeia de índio que morre de fome? Morre de fome pelo abandono do governo genocida. Só para vocês terem uma noção, nos 4 anos de governo do genocida Bolsonaro, morreram mais de 500 crianças de fome, de desnutrição, diarreia, pneumonia. Em 2022, morreram 100 crianças. 100 crianças Yanomami. Isso por causa dos garimpos ilegais lá nas terras Yanomami. E esses garimpeiros, quem liberou isso
foi no governo Bolsonaro, que ele liberou para o tráfico de madeira, que eles estão destruindo a Amazônia, e os garimpos. E os garimpeiros, eles contaminam a água dos rios com mercúrio, com gasolina, com óleo diesel. E aí no rio não tem peixe. Aí os índios não têm o que comer, porque aquilo é a fonte de alimento deles. É a fonte de alimentação. Agora, a cara de pau mesmo, a cara de pau, eu vi numa entrevista do governador de Roraima, o também bolsonarista Antônio Denário, do PP de Roraima. Na entrevista ele fala que todo mundo sabia da miséria dos índios. Todo mundo sabia da miséria que os índios Yanomami estavam vivendo e que estavam morrendo, e todo mundo sabia, inclusive o presidente Bolsonaro, genocida. Isso são palavras. Quem falou que todo mundo sabia foi o governador de Roraima, Antônio Denário. Ele confirmou que todo mundo sabia da situação dos índios Yanomami. E que ele, como governador, ele não podia fazer absolutamente nada. Porque a obrigação é do governo federal, através dos ministérios, inclusive o Ministério da Saúde, que o ministro, naquela época, é o general Pazuello. General. Não se esqueça, general. Se o governador, olha bem, se o cara é governador e sabe que tem uma comunidade passando necessidade urgente para não morrer de fome, não custa nada para ele ajudar os índios, as crianças, para não morrerem de fome, porque a obrigação dele era não deixar os garimpeiros tomarem posse lá, entrar na terra dos índios. Mas como ele não fez isso, ele já estava mancomunado lá com o tal de Bolsonaro, genocida, agora ele diz que não pode fazer nada, porque é coisa do governo federal. Eu acho que essa invasão foi proposital. A situação de penúria, porque o negócio é o seguinte, eles estão tirando a fonte de alimento da aldeia Yanomami. Estão tirando. O genocida Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele declarou que iria acabar com os índios no Brasil. Porque os índios eram improdutivos. E ele estava fazendo isso já de causa pensado. Como ele não podia matar os índios, ele falou, não, vão matar de fome. A gente tira a fonte de alimentação, e por isso ele teve a colaboração do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que liberou para o desmatamento, para o contrabando de madeira e para o garimpo ilegal. E só assim conseguiria acabar com os índios, que justamente era o propósito do genocida Bolsonaro. Agora, se não acontecer nada, porque parece
que os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão querendo prender o Bolsonaro genocida. Se eles não estão querendo prender o Bolsonaro, o povo tem que sair à rua. O povo tem que ir para a rua e pedir ao Tribunal Penal Internacional de Haia para processar o genocida Bolsonaro por 2 crimes. O da pandemia, que morreu quase 1 milhão de pessoas, e a dos índios Yanomami, que só de criança, morreram mais de 500. Agora, eu fico indignado que ainda tem pessoas que apoiam esse genocida. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe as informações. Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E fico por aqui. E um tchau para a galera.